Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna. Talvez tenha dado já para perceber, estou meio afônico em função de uma gripe a que estou submetido, mas a gente vai tentar transcorrer o programa na mais absoluta normalidade. Estou avisando isso, que se em algum momento você perceber aqui uma dificuldade, né, esta é a razão. Mas essa minha fala inicial, ela decorre de algumas indagações que eu tenho ouvido de muitos amigos meus relacionadas aos candidatos a vereadores. Porque embora as eleições ainda devam acontecer lá no mês de outubro do ano que vem, início do mês de outubro do ano que vem, a gente sabe que os candidatos já estão assim, tipo, mobilizados, se movimentando, promovendo reuniões. Os partidos também têm atuado nas articulações, não só de coligações, mas também de cooptação de candidatos, sobretudo a vereador. Então, o processo eleitoral, efetivamente, já começou. As pessoas já estão operando, né, a busca do voto, né, e de partidos que possam, no caso das eleições majoritárias, confluir uma maior quantidade não só de recursos de fundo de campanha, mas sobretudo de horário gratuito de rádio e televisão. Ou seja, a situação está efervescente. Embora a legislação eleitoral estabeleça que campanha política só possa ser realizada faltando 45 dias para o dia das eleições. Não é isso que na prática acontece, e isto está diante dos olhos de todos os promotores públicos eleitorais, dos juízes eleitorais e da justiça em si. Mas o fato é que as pessoas me perguntam por que o indivíduo quer ser vereador. Essa é uma pergunta que todo eleitor deve fazer para o candidato. O que é que te faz achar que merece meu voto para ser eleito vereador? E uma vez eleito vereador, quais suas pretensões, quais os seus projetos, suas ideias? O que é que você pensa em fazer como meu representante no Poder Legislativo? É óbvio que essa pergunta raramente é feita, e quando feita, muito dificilmente tem resposta positiva, coerente, decente. A absoluta maioria dos candidatos está mais focada no subsídio do vereador. É o que ganha um vereador. O vereador hoje, dentro da normalidade, não ganha menos de 15 mil reais por mês para trabalhar muitas vezes 1 hora só por semana. Então é o maior salário per capita de Itabuna. Nem um médico, nem um engenheiro, nem um advogado, muito raramente o empresário, o empreendedor particular tem uma renda maior do que um vereador em Itabuna. Falo isso porque, embora eu saiba de empresários que têm renda acima de 200 mil reais por mês, mas são empresários que trabalham de 6 da manhã, às vezes até 1 da manhã. Eles trabalham 16, 17 horas por dia. E vereador trabalha, em média, de 4 a 6 horas por mês. Aí quando você per capita carga horária com rendimento deste subsídio, a gente vai, no final, chegar a cifras que torna o vereador um dos trabalhadores mais bem remunerado na sociedade itabunense. Então o vereador tem que corresponder, né? Tem que não só corresponder às expectativas do seu eleitor, que o elegeu ou ajudou o eleger, com o objetivo de que ele fosse legislador e fiscalizador, e normalmente isto não acontece, mas sobretudo a expectativa do que é uma sociedade de um vereador. Porque vereador não é somente para legislar, ou seja, fazer leis, pedir de providências, indicações, requerimentos. Vereador é para se pronunciar, falar sobre o que ele pensa, sobre seus posicionamentos a respeito dos acontecimentos cotidianos na sociedade. Vereador é para fiscalizar, para ver como é que o Poder Executivo está operando as finanças oriundas dos impostos municipais. Então o vereador está dentro de um contexto muito amplo, que vai muito além do que a gente pode imaginar, de legislador e fiscalizador. Vereador é o que a gente poderia ser um operador das leis, mas sobretudo monitorador,
né, dos acontecimentos diários numa sociedade. Nós não podemos ter um vereador apenas como um sujeito que vai eventualmente nos facilitar, né, em nossas dificuldades, por exemplo, de subsistência. Tem vereador que só serve para distribuir cestas básicas à sociedade, sobretudo às famílias mais carentes. Tem vereador que só serve para dar emprego para as pessoas, para dar serviço de ambulância, para fazer aquilo que não cabe a um legislador municipal. Vereador não é assistencialista, vereador não é assistente social, vereador não é agente do poder executivo. A função do vereador é legislar, não mais do que isso. Legislar, fiscalizar e se pronunciar naquilo que quer ouvir, sobretudo a maioria da comunidade. Porque também não adianta o vereador ser muito bem qualificado no exercício da fiscalização e da legislação, né, de suas elaborações, de requerimentos, indicações, pedido de providências, e ao mesmo tempo ser um vereador calado, um vereador que não se posiciona verbalmente naquilo que, sobretudo, o público presente nas sessões ordinárias e extraordinárias e nas comissões especiais, nas sessões especiais, as pessoas querem ouvir o vereador. O que é que ele pensa a respeito daquele assunto? Qual o posicionamento dele sobre as polêmicas, as controvérsias que são corriqueiras no dia a dia da cidade? Então, o vereador não pode ser silenciado, o vereador não pode se licenciar, se calar diante daquilo que ele tem como dever, externar seus posicionamentos políticos, ideológicos e até certo ponto partidários. Vereador é um representante da população. Vereador é um agente público que foi eleito para, junto com os seus pares, fazerem da Câmara os olhos, sobretudo os olhos da população. Infelizmente, uma realidade mostra para a gente uma situação muito diferente. A absoluta maioria dos nossos legisladores locais é de uma incapacidade extraordinária de fazer estabelecer na prática aquilo o que o regimento interno da Câmara, a lei orgânica e a própria Carta Magna do Brasil estabelece como deveres e direitos do parlamentar municipal. Todavia, nós não temos entre os 21 vereadores de Itabuna um só, sequer um, que esteja exercendo o mandato em função de uma imposição judicial, de um decreto ou de algo que o equivalha e que estabeleceu aquele cidadão ou aquela cidadã, como nosso representante na Câmara, simplesmente por uma vontade de grupo, por uma lei de circunstancial. Não, ele foi votado. Não tem um só vereador que não esteja hoje na Câmara, que não tenha sido eleito pela população. Nós temos até vereadores que tiveram 1/3 da votação, por exemplo, do Diego Pitanga, que só é vereador atualmente por conta de que o titular, o Manuel Porfírio, foi guinado à condição de ocupante de primeiro escalão no governo do prefeito Augusto Castro. Mas, efetivamente, ele teve mais de 1.500 votos e nós temos um vereador eleito com pouco mais de 500 votos. São embrólios da legislação eleitoral que nem sempre estabelece o bom senso, né, e que é um complicador para o entendimento popular. Por que um vereador ou um candidato a vereador com 500 e poucos votos está exercendo o mandato de parlamentar, enquanto que o outro, na suplência, obteve votação de 300% a mais? São imbrólios da lei. A legislação ela é muito complexa, a lei ela varia muito. Normalmente existem as portarias judiciais que normatizam as eleições de 2 em 2 anos. Nós não temos, como acontece nos países de primeiro mundo, aqui eu citaria a Dinamarca, a Suíça, o próprio Estados Unidos, o Canadá, nós não temos uma lei que seja aplicada para todas as instâncias das eleições, sejam municipais, sejam nacionais. Cada eleição tem as suas especificações de 2 em 2 anos. E isso acontece também de 4 em 4 anos, porque as eleições municipais de umas regras anteriores não são as mesmas para o tempo vigente. O que significa dizer que nós temos uma dificuldade de entendimento da legislação eleitoral. Por isso que existem advogados que se especializam nas atualizações dessas mudanças da legislação. O que fica muito difícil porque o advogado é letrado, o advogado estuda para chegar à conclusão
e de uma definição do que quer os legisladores, mas a população não. A população fica muito divagando, fica muito perdida, sem ter conhecimento e muitas vezes nem acesso ao que estabelece as normas, porque muitas vezes as leis elas são feitas já no apagar das luzes, quando chega o último dia daquele prazo que é determinado para um ano antes da filiação partidária ou na abertura da chamada janela para as mudanças de partido de quem já detém um mandato eletivo. Nós vamos falar aqui nesse programa hoje de vereança, nós vamos falar do que é ser vereador, do que deve fazer um vereador, nós vamos falar sobre a situação dos prefeituráveis, as expectativas, as articulações que estão sendo realizadas, nós vamos falar de partidos políticos com um dos jornalistas, telejornalistas, um advogado, um ex-vereador, uma pessoa com profundo conhecimento de todas essas questões, que é o Ricardo Bacelar. Isso vai começar logo depois do intervalo, que é muito rápido, é um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. É isso aí, gente. Estamos de volta. Eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV Itabuna, né? Como eu dissera no bloco anterior, nós vamos entrevistar uma das personalidades de maior conhecimento da legislação eleitoral, até por conta dele ser um ex-vereador e dirigente atual de partidos políticos, no caso, o Partido Republicano. O Ricardo Bacelar, ele também é telejornalista, se notabilizou na região do Cacau como apresentador de programa de televisão, tem uma versatilidade enorme, tem conhecimento vasto, é um conhecedor do dia a dia da sociedade itabunense, está enfronhado na política, conhece todos os meandros, todas as questões relacionadas ao dia a dia da política. Talvez seja o Ricardo uma das pessoas com maior condições de falar conosco sobre o que tem acontecido em Itabuna ultimamente, nesse cenário eleitoral de 6 candidatos com potenciais bastante preponderantes para uma competição. Itabuna, talvez diferentemente de todas as eleições que antecedem a vigente, seja essa talvez a primeira com um contingente maior de candidatos com condições efetivas de êxito eleitoral. A gente poderia dizer neste atual momento que você tem alguns favoritos, talvez até no mínimo 5, 6, mas nós não temos o favorito. É muito prematuro hoje estabelecer quem é que possivelmente será eleito prefeito de Itabuna. E é aí onde a gente começa a bater esse papo com o Ricardo Bacelar. A pergunta é simples, é exata, é rápida, para a sua resposta sobre Ricardo Bacelar. Quem, no seu entendimento, hoje poderia ser considerado como favorito absoluto para
absoluta para ser prefeito de Itabuna a partir do ano que vem. Bom dia, Ricardo Bacelar. Bom dia, Val. Bom dia, telespectadores do Olho no Olho. Esse programa que a gente sabe traz debates importantes, especialmente da política estadual do Brasil, que está do mundo. Às vezes também a gente tem que falar, como a guerra que ocorre lá na Ucrânia, enfim, as manifestações políticas nos Estados Unidos, que terão eleições no próximo ano, né? Enfim, tendo o Donald Trump aí como já um preferido nas prévias, enfim. Mas a gente também fala muito aqui da nossa cidade de Itabuna, porque você colocou bem, ela é atípica no quesito política e política partidária, eleições principalmente, porque ela antecipa o debate, né? Ela antecipa o debate porque a população é politizada. E a consequência disso, ela é politizada em decorrência de programas como esse que a gente está aqui agora, né? De uma farta oportunidade de informações que nós temos aqui com rádio, emissoras de TV, blogs, sites, enfim, toda uma rede de comunicação que faz com que o eleitor fique mais próximo da eleição. E aí a gente termina antecipando o debate e em cada esquina da cidade você ouve falar de quem serão os candidatos, de quem serão os eventuais eleitos, de quem serão aqueles que irão disputar ou deixar a disputa no meio do caminho, enfim. Mas hoje é difícil, Val Cabral e telespectador, você dizer quem é o preferido, o favorito para vencer as eleições aqui na cidade de Itabuna, tendo em vista que sequer sabemos realmente quem serão os protagonistas, quem serão os atores que irão definitivamente disputar a eleição. A gente está numa fase de pré-campanha, pré-candidatura, pré-candidatura até mesmo, em muitos casos, então fica difícil. Agora é evidente que você tem personalidades políticas que se destacam e aí a gente começa a fazer uma certa projeção com toda cautela para que a gente não possa frustrar a expectativa de quem acompanha as análises, como também não possamos estar surpresos com eventual mudança de cenário. Aliás, a política é dinâmica, ela muda a todo momento, ela muda a cada passo, a cada ação, a cada episódio, a cada fato político que se cria na cidade, ela vai mudando e a gente vai acompanhando até chegar, como diz, como é bem dito aqui na nossa cidade, né, aos 45 minutos do segundo tempo, porque a eleição em Itabuna, Val, você decide em 15, 10 dias finais da campanha. Aí tem um histórico, né? Esse contexto está contextualizado por muitos anos, né? Nós temos situações de prefeitos com quase 60%, faltando uma semana da eleição, né? Que perdeu para quem mal tinha 20% na preferência popular. Itabuna é uma cidade atípica em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo que a gente pode ter dificuldade de fazer uma definição sobre quem provavelmente pode ser eleito, a gente também hoje pode afirmar que ninguém vai ser eleito no ano que vem prefeito de Itabuna se não conseguir aglutinar alguns nomes que estão aí, né, apontados como favoritos, como competitivos. Você comunga dessa ideia? Você acha que tem dentre os 5 ou 6 fortes candidatos alguém que possa deslanchar e não precisar dos outros para ter sucesso eleitoral ano que vem, Ricardo? Olha só, você colocou um tópico importante aí a respeito dos 10 dias finais, porque no histórico, esse mesmo histórico que você trouxe pra gente, é difícil, eu não recordo qual foi aquele candidato a prefeito que disparou, saiu na frente e venceu a eleição, né? Todos aqueles que são apontados em primeiro lugar nas pesquisas que são divulgadas, aqueles que são apontados como vencedor da eleição, esse vai ganhar a eleição, termina perdendo a eleição. E a gente já viu aqui candidatos em terceira posição, até quarta posição, subirem e na reta final vencerem a eleição. Nós tivemos aqui diversas candidaturas do PT, candidaturas do próprio PDT, do PSD, e que a gente viu o jogo mudar na reta final, dando outros candidatos, como foi a eleição do Vani do Renascer, a eleição do Capitão Azevedo, enfim, a gente poderia enumerar diversas situações aqui. Agora, falando de cenário de Itabuna atual, hoje, né, nós temos hoje alguns nomes que já estão na disputa aí da pré-campanha, da pré-candidatura, que é o próprio prefeito Augusto Castro, isso é natural, né? Ele é o candidato do governo, ele é o candidato à reeleição, ele é o candidato possivelmente escolhido pelo governo do estado. É lógico que isso depende de muitas articulações, muita costura política, mas ele é o candidato que disputa a eleição. Evidentemente que agora Augusto aguarda o seu principal adversário, porque uma outra característica da eleição de Itabuna também é a
polarização. E nós temos outros nomes aí a disputar a eleição, nós temos o próprio deputado estadual Fabrício Pancadinha, nós temos o nome do ex-prefeito Capitão Azevedo, nós temos o nome do candidato do médico Dr. Isaac Neri, nós temos o nome de outros candidatos aí que podem vir a disputar, o próprio ex-prefeito do PT, e a gente sabe que isso vai depender muito dos bastidores da política. A parte mais, talvez, difícil para quem quer disputar a eleição é essa que você falou, aglutinar, atrair partidos. Itabuna é diferente também nesse quesito, porque você precisa de tempo de televisão, você precisa de tempo no rádio, e isso faz com que você busque partidos, especialmente aqueles que têm tempo de televisão e de rádio, para estar no seu arco de aliança, para estar na sua coligação. E aí outros interesses, outros itens também importantes terminam ficando lá para a reta final, que é a escolha do vice, por exemplo. E o vice pode sair justamente desse arco de candidaturas que temos aí numa pré-campanha, porque ele pode vir a somar. Agora, evidentemente que no atual cenário em que o prefeito Augusto Castro disputará esta eleição, uma certa divisão de candidaturas na sua oposição favorecerá o prefeito Augusto Castro. Se ele vencerá a eleição ou não, a gente não sabe, porque quem decide é o eleitor no dia da eleição. Mas ele cria uma certa vantagem e traz para ele uma certa expectativa de vitória e talvez quebrando o tabu da reeleição aí, porque essa divisão se favoreceria ao atual gestor, que não precisaria necessariamente vencer com os votos que ele venceu a eleição. Nós tivemos campeões de voto aqui, que foi o Azevedo, com 54 mil votos. O Augusto também teve uma votação expressiva nessa eleição que elegeu o prefeito. Porém, nessa atual conjuntura, nesse atual cenário, a gente sabe também que o prefeito, o gestor, tem por si só um certo desgaste, porque ele termina sendo ao mesmo tempo um candidato à reeleição, mas termina sendo a vidraça, termina sendo o alvo dos demais candidatos que querem também ocupar a cadeira de prefeito. Isso aí a gente sabe que traz um certo desgaste, e aí ele poderá sim disputar a eleição, e mesmo que não tenha aquela expressão de votos, poderá vir a vencer, caso assim o eleitor decida, com essa divisão do lado de cá, em que todos também querem ser candidatos, e aí muitas das vezes o interesse pessoal, a vontade própria termina desfazendo o plano de um grupo que está fora e favorecendo o plano do grupo que já está aí no poder. A respeito desse assunto, Ricardo, nós temos algumas situações que são, assim, estão dentro da expectativa, por conta de que nós sabemos que entre os candidatos, nós devemos ter uns 6 fortes candidatos aqui. Mas talvez o único que com potencial de se eleger e que representa o situacionismo, tanto a nível estadual como nacional, é o Augusto Castro. Né? Contra ele, né, em sua oposição, estão todos os candidatos que orbitam no chamado bolsonarismo, carlismo, que são de oposição ao petismo. Só que aí a gente tem desse contexto, aí eu vou aprofundar essa questão daquilo que você anunciou aí, informou, das candidaturas. Por exemplo, eu não vejo possibilidade do Isaac Neri ser vice de alguém, embora ele mesmo tenha salientado isso. Ele disse que não aceita ser vice de ninguém. Eu não vejo o ambiente também para o momento atual do Pancadinha ser vice, até porque, segundo informações, ele lidera as pesquisas atualmente. Não creio que o Capitão Azevedo, por ter sido prefeito, por ter aqui um eleitorado, uma perspectiva de eleitorado bastante acentuado, não creio que ele também se submeteria à condição de vice. O Guinho já é vice, né? Não sei se ele vai querer repetir ser vice de alguém, embora ele tenha anunciado uma possível flexibilização para tanto. E o Chico França ou o Mangabeira pelo PL são nomes também que a gente não vê nenhuma possibilidade de uma composição, até porque estão num partido que vai precisar ter candidatura. Nesse contexto, você acha que as outras 5 ou 6 candidaturas que fazem oposição ao Augusto Castro, elas poderão ser reduzidas para 4 ou 5? Ou você acha que por conta de interesses eleitorais e não pessoais, porque 2 anos depois nós teremos novas eleições, e aí nós temos que ter palanque para a União Brasil, para o PL, para o PDT. Você acha que essas circunstâncias poderão favorecer o Augusto, com esses candidatos tendo que ser efetivamente prefeituráveis até o final da campanha?
Positivo essa correção sua aí, de que não tem somente os interesses pessoais, né, como eu falei, mas também tem os interesses eleitorais. E aí a gente chama no jargão político, do jornalismo também, do radialismo, que é aquele, como você bem colocou aí, ter o palanque, né? Tem que ter o palanque para sustentar uma futura eleição, porque aqui no Brasil a gente tem eleição a cada 2 anos, não é? Nós não temos eleições gerais, nós temos eleições fatiadas, né, fracionadas a cada 2 anos, e isso faz com que determinadas candidaturas são postas para ter o palanque, né, para manter o capital político de determinado candidato lá de cima, a governador, a presidente, e até mesmo para manter o palanque político do partido, por que não assim dizer, e da própria pessoa que se dispõe a ser candidato. Ele, embora não tenha expectativa de vencer uma eleição para prefeito, ele vai disputar porque ele quer o nome dele para daqui a 2 anos disputar a cadeira de deputado estadual, a cadeira de deputado federal, enfim, e outros cargos que aí a lei permite. Mas, falando especificamente dessa situação aí, de fato, é verdade, você falou bem. Nós temos inúmeras candidaturas, se a gente for colocar na ponta do lápis aqui agora, nós temos mais de 30 pré-candidaturas a prefeito da Itabuna. É isso mesmo, mais de 30 pré-candidaturas a prefeito da Itabuna. Mas no frigir dos ovos, no afunilamento, tende a ficar aí o prefeito Augusto Castro disputando com mais 4 candidaturas aí, ou até 5 candidaturas, porque não assim dizer. Ele tem primeiro um imbróglio aí, que é a questão do apoio do governo do estado em relação ao partido do governador Jerônimo Rodrigues, tendo em vista que ele foi quem apoiou, deu toda a estrutura necessária para que o Jerônimo viesse a Itabuna, divulgasse a sua candidatura, ele pediu que os seus eleitores votassem no Jerônimo. Então me parece que há um compromisso moral do governador Jerônimo e de seu partido e também dos partidos aliados do governador em apoiar Augusto Castro. Isso é natural e tem muita gente que não aceita, né? Mas tem que aceitar pelo fato de que o governador também trabalha nessa perspectiva, quando ele elege prefeitos em cidades como Itabuna, Vitória da Conquista, Porto Seguro, Eunápolis, Feira de Santana, Juazeiro, ele também está pavimentando o seu caminho para 2026. Não sejamos ingênuos de achar que o governador Jerônimo não está pensando na sua reeleição. Ele está pensando, e a sua reeleição perpassa também pela eleição municipal. Por outro lado, o ex-candidato a governador, ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, também pensa o mesmo. Ele sabe que se ele fizer municípios como Itabuna, Vitória da Conquista, Feira de Santana, os municípios maiores, tende a dar uma alavancada na sua, novamente, candidatura ao governo do estado, principalmente a capital, né, que tem o atual prefeito Bruno Reis, aliás, avaliado ontem por uma pesquisa da Paraná como um prefeito mais bem avaliado de todo o Brasil, de 10 capitais, com 68% de aprovação. E evidentemente que o Bruno é um grande cabo eleitoral para uma eventual candidatura ao governo do estado do ACM Neto, e por isso eles articulam, e aí sim entra essa questão que você bem colocou. Então, União Brasil vai querer sim ter candidatura em Itabuna. E aí já tem uma futrica de bastidores que a gente começa a imaginar. Peraí, Machado junto com a ACM Neto, o Capitão Azevedo, o Anderson Guinho, o Fabrício Pancadinha. E desses 3 aqui, ele só vai poder ter um candidato a prefeito. E aí é que tá. Na hora que ele escolher, ungir o seu candidato, os demais que marcharam com ele vão permanecer ou vão disputar também a eleição? Porque você colocou bem, eles não aceitam o serviço um do outro. E isso é verdade. Por vezes vaidade, mas por vezes por questões políticas mesmo, de marcar o seu território, de ter o seu palanque eleitoral e manter o seu capital político, porque eles também foram bem votados na última eleição para deputado, seja federal, seja estadual, seja o que for. Evidentemente que a gente não tem aí um partido único para 2 candidatos, como é o caso do União Brasil, com o Anderson Guinho, e pelo andar da carruagem, até as fotos recentes, teve uma reunião essa semana em Salvador com o ex-prefeito ACM Neto, em que o Fabrício Pancadinha estava lá. Ora, Val, a gente trabalha com rádio, com jornalismo, a gente sabe, com bastidores da política, que uma fotografia como essa, publicada inclusive, exposta para todo o público, é um sinal evidente de que o candidato escolhido pelo ACM Neto será o Fabrício Pancadinha. E ao Anderson Guinho caberá o quê? Uma vice? Você já disse que não, ele não toparia mais, talvez na disputa a candidatura de vereador, mas o Anderson Guinho já tem essa ciência de que a escolha, até porque ele também não estava nessa reunião, a escolha
Possivelmente, evidentemente que política você pode acontecer de tudo, inclusive nada, como dizem. Mas evidentemente que a sinalização é para que o Pancadinha seja o escolhido do Assemineto. E aí eu pergunto, onde fica Azevedo? Vai ter que procurar uma outra agremiação. Há quem diga que vai para o MDB ou então para o PP, né? Vai disputar a eleição. E aí, como é que fica o cenário? Ótimo para o Augusto Castro. O Isaac Neri está pelos republicanos aí tentando se viabilizar, como foi o pedido feito pelo seu partido. É evidente que todo partido político quer ter um candidato, especialmente um candidato competitivo. Os partidos políticos também são pragmáticos. Ele não vai colocar um candidato para disputar a eleição quando ele tem condições de indicar um vice numa chapa majoritária forte. E aí são coisas que vão acontecer no decorrer do caminho. Mas nessa análise rápida que a gente faz aqui, a gente já pode observar que teremos aí uma candidatura do Pancadinha e possivelmente uma do Azevedo. Não sei do Isaac, vai depender do partido que ele está, né? Há quem diga também que ele conversa com outros partidos. O PL tem o nome do Chico França, né? O Mangabeira, depois da afiliação do Chico França, já começa a aparecer nas discussões políticas, o que dá sinal de que o espaço não é de Chico França, é do Mangabeira, e aí já é a turma do bolsonarismo, né? Não tem nada a ver com aquela turma que marchou necessariamente com a Assemineto, embora os dois tenham combinado de votar no mesmo presidente, que foi o Bolsonaro, enfim, mas a gente tem todo esse volume aí, e a contar também as outras candidaturas menores, que também são significativas, importantes para a democracia, que termina fatiando ainda mais esse bolo que poderá favorecer aí quem disputa sozinho do lado de cá, que é o prefeito Augusto Castro. E nesse contexto aí tem um aspecto importante. Por exemplo, na eleição passada de governador, o Assemineto obteve em Salvador quase 70% dos votos. Foi arrasador. Foi uma vitória acachapante na capital baiana. Itabuna. Né? Nas grandes cidades, o Assemineto teve uma votação expressiva e perdeu nas chamadas cidades pequenas e médias. É curioso isso. Há quem diga que eles miravam muito nas pesquisas das grandes cidades, enquanto que o grupo liderado pelo Jerônimo Rodrigues, aí você põe o ex-governador Rui Costa, o próprio Jacques Wagner, senador, eles ficavam ali nos bastidores buscando aqueles municípios pequenininhos que eles tinham certeza que era 80%, 90%, 70% da votação. E que a grande maioria... E que deu a eleição, Jerônimo. Portanto, então, onde eu quero chegar é o seguinte, ó, a Assemineto está confortavelmente na questão eleitoral e política nas chamadas grandes cidades baianas. Mas existem cidades, no caso de Itabuna, cidade de porte médio, que é uma cidade que é referência regional. Em torno de Itabuna estão 3 milhões de eleitores. Né? Itabuna é a segunda cidade em comunicação no estado da Bahia. É aqui onde tem mais televisão, mais blogs, mais jornais, mais rádios. Então, aqui é um ponto de referência para o que pode acontecer a nível de micro-região e região sul e extremo sul da Bahia. Você não acha que para o carlismo é importante demais uma candidatura vitoriosa em Itabuna? E aí quando você cita 3 nomes, você citou Guinho, você citou o Pancadinha, né, e você citou o capitão Azevedo. Mas não se pode deixar também de se ter como perspectiva uma união do PL com a União Brasil. Né, o que vai fazer com que haja potencialidade de quem quer que seja o candidato. Porque aí você vai ter a Assemineto de um lado e o Bolsonaro do outro. E ambos os grupos, tanto os bolsonaristas quanto os calistas, eles são antipetistas. E Itabuna tem dado sinais já há algum tempo de que é uma cidade que não gosta do PT. Olha bem, a gente vai e volta. Nós falamos agora há pouco a respeito desse palanque eleitoral para marcar o território, se capitalizar eleitoralmente para a próxima eleição. É verdade, nós fomos, agora nós vamos voltar nesse ponto específico aí, é verdade. Agora, eu acho difícil uma composição do União Brasil com o PL, embora são anti-PT, mas a eleição é municipal, em que cada partido também quer se fortalecer os nomes dos seus futuros pré-candidatos a governador, como foi o caso do João Roma e do próprio Assemineto. Então, veja bem, eu acho difícil uma composição entre o União Brasil com o PL, porque o PL vai querer ter a sua candidatura também, porque ele sabe que aqui em Itabuna, embora o Lula tenha vencido a eleição nos 2 turnos, mas não foi essa diferença toda, como foi de governador, eles também vão querer manter o palanque, porque daqui a 2 anos tem eleição para presidente de novo, e há quem diga já nos bastidores, aliás, quem diga não, o deputado José Rocha, né, que é aliado do Assemineto, disse que a tendência do Assemineto já é, em breve, começar a caminhar e apoiar a política
partidária e também a política governamental do Tarcísio de São Paulo. Né? Já avisando, porque ele sabe que a última eleição ficou ruim para ele. Né? Porque é PL. Porque né? é PL. Na verdade, ele é republicano, ele é republicano, mas bolsonarista ao mesmo tempo. Mas é bolsonarista. Mas aí ficou ruim para o ACM Neto essa questão de se é Lula ou se é Bolsonaro. A gente passou a campanha toda aí nesse imbróglio aí, como você bem colocou, do PT, o Jerônimo, atacando, dizendo que tem lado, tem candidato, e o PT fez essa campanha forte, é 13 lá, é 13 cá. O Jerônimo quase que não aparecia nas propagandas políticas, não tirando aqui o mérito do seu protagonismo no cenário eleitoral, mas as pessoas focaram muito no 13, no número. Votando no Lula, você está votando no Jerônimo, e isso deu certo. O marketing funcionou bem nesse sentido. Então eu acho difícil, só para concluir, essa composição de União Brasil com PL na questão municipal. Pode até acontecer em outro município, talvez Porto Seguro, talvez em outra região, mas Itabuna, onde a disputa, você bem colocou bem, uma cidade com uma segunda maior na força da comunicação, eu acho muito difícil, até porque nós temos aí, ainda temos um terceiro nome aí, que é o MDB, ou o PP, que pode abrigar aí mais uma candidatura, porque eles querem ter mesmo o espaço. Agora, lembrando que Itabuna não tem segundo turno. Itabuna é um turno só, e é por isso que eu digo que essa fatia toda aí, esse fatiamento, esse grupo fracionado tende a favorecer o atual gestor. A questão de Itabuna não ter segundo turno cria mais complexidade ao pleito. Né? Exatamente. E aí você cita dois fatores importantes a nível de partido. Para onde vai o MDB? Para onde vai o PP? Aí nós temos complicadores. Nós temos uma parte do MDB mais próxima do carlismo, embora a direção esteja com o PT, né, apoiando o petismo, mas existe particularidade no chamado eleitorado do interior, onde o MDB está mais ligado ao carlismo do que ao petismo, e isso de maneira histórica. Nós temos também a questão do PP. O PP está tendo outro imbróglio lá que está acontecendo, uma disputa interna, parte quer ficar com Lula, ou melhor, com o Jerônimo, parte quer ficar neutro, enfim, quer ficar com o... Mais um agravante aí do PP, que foi a chegada do Avante. Sim. Aí com a saída da ala dos Carletos, né, o PP ele ficou enfraquecido. Era a segunda força do Estado e tudo indica que essa força vai ser reduzida para uma terceira posição, embora permaneça sendo um partido forte. Mas o que vale mesmo para, sobretudo no tempo de rádio e televisão, é o desempenho ocorrido na eleição anterior, ou seja, a eleição de congressistas. Então o PP tem aqui o líder, né, dele, que é o Roberto Minazasso, e que se mantém sempre muito afastado dos acontecimentos, só aparece em épocas eleitorais. Mas, independentemente disso, o PP é uma força política, é uma força partidária. O MDB não está fora dessa situação, e esses dois partidos aqui, eles vão ter que ter candidaturas pessoais deles mesmo, em função de que eles vão morrer. Por exemplo, se o PP, ele não pode coligar, mas ele vai ter dificuldade de arregimentar candidaturas proporcionais se ele não tiver um candidato a prefeito. A mesma coisa do MDB. Né? O MDB, ambos os partidos vão precisar de candidaturas majoritárias se pretenderem permanecer com protagonismo na política de Itabuna. Agora, aí eu voto ao PL, Ricardo. O PL está numa situação de balaio de gato desgraçado. O presidente atual, o Antônio Mangabeira, está de maneira muito explícita no conflito com o vereador Ronaldão, né, o maior vereador do PL, né, e não é só na estrutura grande, mas é quem tem mais inserções sociais e de comunicação. Tipo assim, não, como dizia o saudoso Roberto de Souza, né, parafraseando o Roberto de Souza, não convidem para a mesma mesa Mangabeira e o Ronaldão. Mas os outros dois vereadores, me parece que é o Gerson da Oficina, o PL elegeu 3. O Mangabeira não conta com o apoio de nenhum dos 3. Mas esse conflito acirrado, áspero, entre o Ronaldão com o Mangabeira, você acha que pode ter reflexo no que será a eleição do partido aqui em Itabuna? Olha, sem sombra de dúvidas, o Ronaldão tem mandato. O doutor Antônio Mangabeira, ele nunca conquistou um mandato. Né? Chegou à suplência de deputado federal, mas também não assumiu, embora existisse ali uma possibilidade no acordo feito com o deputado federal Félix Mendonça. À época do PDT, nós estamos falando do PL agora.
Agora sim, foi muito contundente a crítica feita pelo vereador Ronaldão publicamente contra o Mangabeira, com palavras impublicáveis, embora estejam publicadas aí na imprensa toda, ao ponto de a Câmara aprovar uma moção de repúdio pelas declarações da forma que o senhor Mangabeira, doutor Mangabeira, faz política, né? No entender dele, aí nas entrevistas que ele vem concedendo nos meios de comunicação. E aí você cria um racha interno. O Ronaldão está muito bem e confortável na situação, por exemplo, do Avante, que é um partido que ele terá o comando, já tem o comando, ainda que não diretamente, mas indiretamente, pelo fato de ter apoiado o Ronaldo Carleto, né? Tem essa reciprocidade, esse compromisso mútuo entre eles, mais do que na política, mas pela forma que eles conseguiram se encontrar, o Ronaldo Carleto com o vereador Ronaldão do PL. Por outro lado, o Ronaldão, sem sustentar o PL, vai ficar ali com o Mangabeira e, como bem você colocou, com dificuldades de formar a chapa majoritária, a chapa proporcional, que é a chapa de vereadores, quiçá a majoritária, porque evidentemente o partido vai ouvir os seus representantes. E se falando de 3 vereadores, fica complicado. Eu não sei como é que o João Roma iria fazer, consertar essa aí. Não tem clima para os vereadores do PL marcharem junto com o Mangabeira se ele quiser disputar a eleição para prefeito, ou até mesmo de sentar na mesa com o Mangabeira para discutir se quer uma proporcional. Não existe esse clima. Eu acredito que não vai existir esse clima para a eleição municipal. O PP, de fato, eles vão tentar aí fazer uma composição de MDB-PP, né, com a eventual candidatura, talvez, do capitão Azevedo. Enfim, eles precisam disputar a eleição pela questão proporcional, você colocou bem. Todavia, isso porque, primeiramente, o Azevedo não aceita ser vice nem do Augusto Castro, né, e nem do Fabrício Pancadinha. Quando você pergunta, ele diz: eu não fui vice de Fernando Gomes, saudoso Fernando Gomes, eu vou ser vice de outros candidatos que nunca chegaram ao poder, sendo que eu já fui prefeito de Itabuna. Essa talvez seja a reflexão dele. Não sei quem concorda, quem discorda, eu prefiro não opinar. É algo pessoal dele, enfim. Mas você vê o MDB, é lógico que o MDB gostaria de ver ter a vice do Augusto Castro, por exemplo, mas o capitão Azevedo aceitaria, enfim. Então tem muita coisa para acontecer. O MDB, ele, quando quer, ele disputa a eleição. Nós vimos a última eleição com a Charliane aí, independente se tinha força para vencer ou não, eles querem fazer a sua proporcional. O vereador Diego Pitanga deve ir para o MDB e ele vai precisar ter essa chapa aí de proporcional que possa lhe lhe dar a eleição de vereador, até porque ele é suplente, está no lugar do Manuel Porfírio. Então tem muita coisa para acontecer e uma das nuances é justamente essa aí, esse imbróglio do PL. Esse é um dos capítulos que a gente quer saber como é que vai terminar essa novela aí do PL, por conta de 3 vereadores do partido irem totalmente contra a posição do Antônio Mangabeira, que hoje é quem comanda o partido. Aí é tarefa para o João Roma, pepino para o João Roma descascar. Olha, essa mesma muvuca envolvendo o PL também está acontecendo na Federação PT, PCdoB e PV. Parece que aí a situação é muito mais complexa, porque no caso do PL, basta os vereadores esperarem a janela e saírem do partido. No caso do PT, PCdoB e PV, parece que o imbróglio ali é muito mais complexo. Por quê? O Geraldo não pode ser candidato sem a anuência dos comunistas e dos verdinhos. Por outro lado, PCdoB e PV não podem apoiar Augusto, e já estão fazendo isso, sem que também não leve a reboque o PT. E o Geraldo, a gente sabe que está querendo barganhar, não tem voto mais nem para se eleger vereador, mas está se anunciando candidato a prefeito, criando uma confusão enorme na federação. Em que você acha que vai acabar essa ópera bufa da federação PT, PCdoB e PV? Eles apoiam, né, esses 3 partidos apoiam o Augusto, ou você acha que o Geraldo vai conseguir ser candidato com apoio do PT e PCdoB, ou o PT lançando um outro candidato que não seja o Geraldo? Como é que você acha que vai ter o desenlace desse complicador aí? Olha, tem que ser, Val, uma decisão salomônica que faça bem a todos, tanto ao grupo do prefeito Augusto Castro quanto ao grupo liderado pelo ex-prefeito Geraldo Simões. Agora, o que acontece é o seguinte, nós tivemos essa semana agora, hoje é quinta-feira, nós tivemos essa semana agora
uma reunião em que o PCdoB reafirmou apoio a Augusto Castro. Né? Se reuniu ali as maiores lideranças, a vereadora Vilmaci, o ex-vereador Venceslau Júnior, as lideranças do partido, o Kiko, enfim, outros nomes, a presidente do partido, a Márcia, que é a esposa do Venceslau, enfim, e eles reafirmaram, inclusive Augusto chegou a ser fotografado junto com eles reafirmaram o apoio a Augusto Castro. Evidentemente que essa consulta interna aqui é levada lá para a estadual, para dizer assim, ó, lá nós estamos decididos a continuar com Augusto. Então, se houver uma discussão maior aqui, o nosso voto, a nossa opção, o nosso encaminhamento é para continuar apoiando e indo marchar para a reeleição do prefeito Augusto Castro. O PV, ele é mais discreto, mas já está envolvido com Augusto. A gente sabe disso. E nós temos um PT dividido. De um lado, Geraldo Simões, um quadro histórico do PT, a gente sabe disso, 2 vezes prefeito, deputado federal, estadual, secretário de Agricultura do Estado, enfim, tem a sua passagem política, tem o seu histórico político como petista, né? Foi o primeiro prefeito do PT na Bahia, no interior do Estado, enquanto o PT não existia, Lula não tinha sido ainda eleito presidente, enfim, tal. Mas o PT também sabe que eles precisam continuar nessa força política, nesse arco político que é do governador Jerônimo, a maior liderança do PT na Bahia hoje. E isso, digo, no tripé, né, ladeado por Rui Costa, que necessariamente, se não lançar uma candidatura, é óbvio que ele opta pela reeleição de Augusto, a gente sabe da relação, né, enquanto governador de Rui com a gestão de Augusto, e o senador Jacques Wagner, que é o cabeça pensante, digamos, do PT na Bahia, e que certamente, embora digam que tenha uma certa ligação com o Geraldo Simões, vai optar pelo melhor. Agora, além disso, tem uns acordos também com os demais partidos, a exemplo do PSD, do Otto Alencar, que é do partido de Augusto. Olha que situação. E aí, às vezes, eles fazem até troca. Olha, lá em Itabuna a gente deixa o partido com Augusto Castro, mas a gente, lá no Juazeiro, por exemplo, a gente vai apoiar uma outra candidatura que seja abraçada pelo governador Jerônimo. Também uma observação. Tem esses detalhes também. Que já aconteceu numa época em que o diretório do PT em Juazeiro era constituído. O Joseph Bandeira, que já tinha sido prefeito, ele foi impedido de ser candidato por conta de um acordo firmado com o PCdoB. E o prefeito eleito foi do PCdoB. E a gente nem falava de federação. Nem falava, Por isso que eu trouxe esse fato específico de Mas nesse momento, Ricardo, a situação é mais complexa. É isso que eu falei. Geraldo não pode ser candidato sem que na coligação estejam atrelados PCdoB e PV. Agora você imagine um cenário aí dizendo que o PT tem candidatura própria e que o candidato é o ex-prefeito Geraldo Simões. Beleza, tranquilo. Você acha que o que vai acontecer com esse grupo que o Rosenberg Pinto, deputado estadual do governo, chama de maioria fictícia de Augusto, mas é uma maioria? O que é que vai acontecer com esse grupo que está com Augusto? Eles vão marchar com Geraldo? Certamente não. Com certeza. Agora, também não estão muito definidas as regras das federações. O que existe é um fator de bom senso. O partido que teve mais votos tem que ser majoritário, mas não está na lei. A lei fala das convenções. Mas nós estamos falando aqui de um partido que não vai ter convenção, que é o chamado PED. O PT não vai ter convenção. O PCdoB vai ter, o PV vai ter. Essas duas convenções sinalizando para manutenção de apoio ao Augusto. Como é que vai ficar? Então, eu creio que o fator PT, no contexto da federação, vai ter que ser definido pela estadual. E a estadual, nós sabemos que não quer ladrão candidato a prefeito pelo PT. A estadual não vai querer alguém que, mesmo com o histórico de ser fundador e tal, mas tem maculado demais a imagem do partido. Eu não creio que a executiva estadual defina por uma candidatura própria, em função de que o PSD, o maior partido da Bahia, foi quem mais ajudou o Jerônimo a ser eleito, e o candidato do PT aqui, né, o Geraldo, que o povo chama de cabeça de pitu, a gente sabe que não tem mais voto nem para ser eleito vereador. E uma candidatura própria do PT pode significar uma derrota do PSD, ou seja, do governo do Estado em Itabuna, porque historicamente as eleições aqui têm sido vencidas com diferenças ínfimas. Então está em jogo aí diversos fatores. Por isso que eu acho que a federação, querendo ou não, vai ter que estar com Augusto. Olha, eu diria que na cabeça do governador Jerônimo tem um primeiro posicionamento de que o PT indique a vice de Augusto.
Ultrapassada essa fase de indicar ou não, é lógico que Augusto também tem que aceitar, né? Ele é o prefeito, ele que comanda a sua sucessão, a sua reeleição, enfim. Mas o primeiro passo do governo do estado, eu acredito que seria esse, para acalmar a situação. É a chamada decisão que nem fez o Salomão, que fique bom para todo mundo e apareça ali o verdadeiro interesse e o verdadeiro interessado, né? Depois disso, se discute, aí sim, se for para ter uma candidatura própria, quem seria o nome? Vamos supor que, por exemplo... O Manuel Porfírio mesmo ele tem... Nessa engenharia, vamos supor que o PT busca algum nome aí do empresariado, da religião, dos desportos, para substituir Geraldo numa possível vice na chapa majoritária de Augusto. Vamos colocar que seja Manuel Porfírio. Nós sabemos que internamente há uma disputa no PT entre o Manuel Porfírio e o Geraldo. Geraldo, que tinha 100% do PT, hoje não creio que tenha 50%, porque Manuel Porfírio está aglutinando outras forças internas. Inclusive o próprio Josias Gomes deu declaração que o PT tem que apoiar Augusto. Várias autoridades, liderança do PT sinalizam. E eu não vi uma só sinalizando a favor de Geraldo. Eu não vi nenhuma liderança dizendo que Geraldo tem que ser candidato. Só quem diz que é candidato é o próprio Geraldo. Mas vamos supor que o Manuel Porfírio seja indicado nessa articulação lá com a regional, vice do Augusto. Como é que você acha que ficaria Geraldo? Porque sem apoiar o candidato do governo, Geraldo ficaria numa situação muito difícil, muito complicada, porque todos os outros candidatos são de oposição ao PT. Você acha que ele vai lá para uma das fazendas dele, uma das mansões dele, ou ele vai ficar tendo que engolir sapo, ou você acha que ele vai conseguir o que ele pretende, que é barganhar um cargo? Como é que você vê o desfecho disso aí? Olha, Val, isso aí é matéria interna corporis, como a gente fala. Esse é problema do PT. Eu diria até que você colocou o nome do Manuel Porfírio, mas já se aventou também, para evitar essa rixa de Manuel Porfírio com Geraldo Simões, a indicação do Alessandro, reitor da UESC, como vice de Augusto Castro. E o PT talvez tenha outros nomes interessantes também que possa compor. Embora, repito, a decisão é do Augusto em aceitar ou não. Tem outros partidos interessantes também que podem compor na vice de Augusto aí, e há conversas de bastidores quanto a isso. Partidos, inclusive, que talvez não façam parte nesse primeiro momento do governo dele, mas que possa vir a participar, enfim. Isso é um outro detalhe, são costuras políticas. Agora, é evidentemente que uma escolha pela não candidatura de Geraldo Simões só vai acontecer depois dessa discussão interna corporis, como eu falei, que é uma decisão do que se vai fazer com o Geraldo Simões, né? Ele esteve há pouco tempo cotado para a Codeba, mas terminou as articulações favorecendo o PSB. O PSB já está reclamando de espaço no governo. O governo Lula e o governo Jerônimo ainda está na fase de nomeações, escolhas para os segundos escalões, inclusive troca de alguns cargos, enfim. Então, nessa matéria interna corporis, para evidentemente vir a público dizer que o Geraldo não será o candidato do PT, certamente eles já se resolveram internamente. Aí nós temos uma terceira situação de complicação entre os partidos, né? Nós falamos aqui do complicador existente internamente no PL, falamos da Federação PT, PCdoB e PV, mas aí você faz parte da direção de um partido que também está nesse contexto. O Republicano hoje tem duas possíveis candidaturas, né? Uma disputa para saber quem será o candidato, que é o médico Isaac Neri e o advogado Dinailton Oliveira, ambos filiados ao Republicano, partido que você pertence à diretoria. E tem também articulações, negociações, pelo menos conversações da possibilidade do Republicano estar inserido nesse processo de reeleição de Augusto, ou seja, são três alternativas. Dentro do seu conhecimento interno lá, você acha que vai dar um Trindade vice de Augusto pelo Republicano, o Republicano lançando a candidatura do Isaac Neri, ou o Dinailton se viabilizando para ter potencialidade de superar o Isaac e ser efetivamente o candidato republicano a prefeito Itabuna? Eu diria, Val, que ainda é muito cedo para se chegar a uma definição. O Partido Republicanos é um partido que cresceu muito, elegeu 3 deputados federais na Bahia, 3 deputados estaduais, tem uma infinidade de vereadores, e nessa composição regional aqui, presidido pelo nosso companheiro amigo José Carlos Trindade, nós temos aí cerca de 40 municípios, onde pelo menos 10 deles nós teremos candidaturas a prefeito e com chances de vitória alguns deles.
com chances de vitória, como você entrevistou essa semana aqui, o Amaral de Jussari, republicanos, que poderá vir se eleger prefeito de Jussari. E dentre outros nomes aí da região. Então, assim, é muito cedo para se falar de Itabuna. Itabuna é uma cidade maior, é uma vitrine, você bem colocou, né? E tudo passa por discussões através do deputado federal Márcio Marinho, republicanos, o presidente estadual do partido na Bahia, vice-presidente nacional. Ele tem ligação direta com o Marcos Pereira, que é o nosso presidente nacional do Republicanos. Então, é muita conversa ainda. Por quê? Hoje, tanto o Augusto Castro quanto o próprio Isaac Neri, que nos honra tê-lo no partido, o doutor Dinailton, ex-presidente da OAB, nos honra tê-lo no partido. Esses nomes aí, como você bem colocou, e outros que também conversam com republicanos, o Fabrício Pancadinha conversa com republicanos. Embora a gente ache que é a noiva da vez, né? Republicanos é a noiva da vez. O Azevedo conversa com republicanos. Né? Então, assim, o republicano está numa situação, diria, confortável. Estamos acompanhando aí, o partido está acompanhando o cenário nacional no governo do presidente Lula, sendo cogitado a todo momento ocupar espaço, e o presidente nacional ainda resistindo, dizendo não quer ocupar nenhuma parte do ministério. Até por conta do fator Tarcísio, né? Entendeu? No governo do Estado é público e notório, está aí publicado em todas as redes sociais e também nos órgãos de imprensa, a aproximação que Jerônimo tenta com republicanos aqui na Bahia também. Enfim, então tem muita coisa para acontecer e isso vai refletir também na discussão aqui de Itabuna. Então, primeiro, é honroso para o republicanos ter o doutor Isaac Neri, o doutor Dinailton, o advogado e o médico, nas fileiras do republicano aí, tentando aí chegar a uma disputa para a eleição municipal. E também nos honra também o convite, esse namoro todo feito pelo prefeito Augusto Castro, por entender que o Republicanos é um partido importante para a sua reeleição. Falamos dos prefeituráveis possíveis do republicano, mas o único nome que se comenta para estar sendo exposto como possível vice numa futura composição é de Ricardo Bacelar. Jamais. Não. A gente milita na advocacia, né? Eu sou advogado, e também nós temos outros compromissos com o partido. O nosso desafio é uma região enorme ao lado do nosso presidente Trindade aqui na regional, os municípios distribuídos pela região sul, extremo sul. E temos os vereadores que nós vamos trabalhar para fazer 2, no máximo 3, quiçá 3 vereadores aqui em Itabuna. Bons nomes, inclusive, né? Já aí para disputa, a própria reeleição do Francisco Edes, também outros nomes como temos no partido, embora a gente não possa publicar aqui, porque é uma corrida. Não tem problema. É uma corrida aí por candidaturas e está cedo, é até 3 de abril do ano que vem, mas temos bons nomes para fazer vereador aqui e a gente está aí ajudando aí o legislativo aí, embora eu também não seja candidato a vereador, Val. Mas já foi vereador. Ô, Ricardo, é sempre muito bom, né, a gente travar esse papo com uma pessoa com vasto conhecimento, e este é o seu caso. Você trouxe aqui algumas informações interessantíssimas, seus posicionamentos políticos são extremamente coerentes, você tem um conhecimento profundo dos acontecimentos, dos meandros partidários, ideológicos, você tem posicionamentos políticos definidos e isso é importante porque nós precisamos de uma sociedade com esses protagonismos, né? As pessoas que fazem do dia a dia uma realidade de aperfeiçoamento do que virá, né, para um futuro promissor para Itabuna. Eu quero agradecer sua participação conosco aqui, falar que fiquei muito feliz com esse nosso bate-papo, porque eu sei que só veio enriquecer, né, o conhecimento do nosso telespectador. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço, Val, mais uma vez estar nessa casa aqui, que tanto me acolhe, do nosso querido diretor Barbosa Filho, esse estúdio aqui que a gente se encanta, para quem trabalha com televisão e rádio, a gente sabe do que eu estou falando, né? E essa disponibilidade que a TV Itabuna dá para o cidadão, com horas afins aí de assuntos regionais, locais, o que é difícil hoje na TV aberta, que vive submetida aí muitas vezes às suas redes, como as grandes emissoras. Então eu fico feliz de estar aqui, me sinto em casa. Grandes nomes foram revelados aqui na TV Itabuna, o Barbosa sabe muito bem disso. Tem uma chamadinha aí que eu acho que ela já precisa ser renovada, porque foram muito mais do que esses que passam por aí, né? E a gente tem orgulho de saber que a TVI é de Itabuna, a nossa querida terra. Muito obrigado, Val. Valeu, querido. Obrigado, Ricardo Bacelar. Obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.